O Flávio Bolsonaro pediu que o Alexandre de Moraes seja declarado suspeito para julgar o caso de coisas relacionadas ao caso do Banco Master, né? E eu diria para vocês que é impressionante até que existam ações do caso Master com o Alexandre de Moraes. Ele deveria imediatamente passar tudo isso para o André Mendonça, né? O André Mendonça é o relator do caso do Banco Master. Qualquer coisa referente ao Banco Master tem que ser com o André Mendonça. No entanto, o Lindbergh Farias fez um pedido para a investigação de não sei que lá, da doação do Vorcaro para o Dark Horse, não sei que lá, e o Alexandre de Moraes botou lá e pediu para a PF, pediu a PGR uma manifestação para avaliar se deve investigar ou não deve investigar. A gente sabe que quando a PGR não quer dizer nada, né? O Boné sempre responde que o Alexandre de Moraes quer que ele responda, né? Ou seja, é um absurdo que mais uma vez o pessoal esteja tentando contornar as regras do STF exatamente para fazer a mesma política suja que levou a gente a esse ponto que nós estamos agora, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes, para se proteger e para bater na direita, ele vai de novo tentar contornar isso daí. Lembra que quando era um caso referente a alguma coisa ligada à investigação do Alexandre de Moraes, tudo caía com ele. Por conexão, qualquer coisa, se tem um cheiro parecido com alguma coisa, cai com o Alexandre de Moraes. Agora, no caso do Banco Master, a investigação está com o André Mendonça, no entanto, essa coisa caiu com o Alexandre de Moraes. De novo, uma petição que cai com o Alexandre de Moraes. E mais uma vez, o mesmo modus operandi de alguém da esquerda fazer a petição e cair com o Alexandre de Moraes. É impressionante isso, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Noviça Rebelde, 165 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Flávio Bolsonaro pediu que o Moraes seja declarado suspeito para julgar o caso Master. A situação é mais complicada ainda do que isso. Como eu falei para vocês, não era nem para isso estar na mão do Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, a defesa do senador Flávio Bolsonaro apresentou no dia 1º de junho ao STF um pedido para que o Alexandre de Moraes tenha suspeição em atuar em desdobramento investigativo relacionado ao empresário Vorcaro e ao Banco Master. A solicitação foi encaminhada ao presidente da Corte, o Edson Fachin, e surgiu após a ampliação das discussões sobre recursos destinados ao filme Dark Horse, que conta parte da trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? No pedido, os advogados do Flávio argumentam que Moraes não deveria conduzir análises relacionadas ao caso por conta de supostas ligações indiretas com o Vorcaro e o Banco Master, ao mencionar o contrato da esposa do Alexandre de Moraes, a Viviane Bastos de Moraes, com o ex-banqueiro, né? Aquele contrato que era de um total de 130 milhões ou 129 milhões, e que dos quais 80 milhões teriam sido pagos, né? A defesa cita informações que, segundo sustenta, poderiam comprometer a imparcialidade do magistrado, motivo pelo qual solicita o reconhecimento da suspeição. Os advogados também pedem que eventual análise do tema seja encaminhada ao ministro André Mendonça, que já relata investigações. É isso que eu acho um absurdo, cara. Como é que esse negócio caiu na mão do Alexandre de Moraes? Não tem lógica isso. O caso do Banco Master é um caso sério, tem que ter investigado. Inclusive, eu digo que deveria mesmo a Polícia Federal investigar esse caso de recursos pro Dark Horse. Tem que investigar mesmo, pô. Pra ver se tá tudo certo lá. Foi tudo certinho mesmo? Então não tem problema nenhum, pô. É só investigar lá. O Mário Frias e o Eduardo Bolsonaro mostram que foi criado um fundo, esse fundo foi feito lá pro filme, então pronto, não tem problema nenhum, mostra a prestação de contas e acabou. Agora, o ponto central nessa história é que, por que está com o Alexandre de Moraes isso daí? Isso é um risco realmente, porque a gente sabe que o Alexandre de Moraes não é um ator isento nessa história, ao contrário, né, é o cara que está causando toda essa confusão na política brasileira. Então, ou seja, o que deveria acontecer é que isso deveria acontecer com o André Mendonça. O André Mendonça é o líder dessa investigação e eu tenho certeza que a PF, querendo investigar esse caso, vai ser investigado. Aliás, eu acho que tem que ser investigado, né? O pedido será analisado pela presidência do Supremo e ocorre em compasso com as investigações que também envolvem o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, alvo de apurações sobre a atuação nos Estados Unidos e supostas articulações relacionadas às sanções contra autoridades brasileiras, né? O caso original é esse daqui, ó. Moraes pede manifestação da PGR sobre investigação de recursos de Vorcaro para o Dark Horse. Ele pediu que a PGR inclua no inquérito o financiamento do filme Dark Horse sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi apresentado pelo deputado Lindbergh Faria depois de terem vindo à tona áudios de Flávio pedindo dinheiro ao Daniel Vorcaro, né? Que se tem que investigar isso daí, tudo bem, investiga. Eu acho que é importante, até para esclarecer onde é que está indo esse dinheiro mesmo, né? Mas
de novo, por que o Alexandre de Moraes está fazendo isso? Que história é essa? Isso deveria estar com o André Mendonça, né? Aí qual que foi o truque que eles usaram para isso cair com o Alexandre de Moraes? Eles botaram isso no inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro. Lembra que o Alexandre de Moraes ele criou um processo totalmente inválido sobre obstrução de justiça, né, coação no curso do processo contra o Eduardo Bolsonaro por conta da Magnitsky, coisa e tal. Né? E lógico, isso é porque o Alexandre de Moraes ficou chateado pra caramba, e o Alexandre de Moraes sabe que vai cair na Magnitsky de novo muito em breve, então ele está nessa putidão toda aí com esse negócio. Né? Esse processo contra o Eduardo Bolsonaro já é um absurdo por si só, porque o Eduardo Bolsonaro não tem nenhum poder de decretar Magnitsky contra ninguém, nem que ele quisesse. Se ele tivesse muita vontade de fazer isso, ele não conseguiria. O máximo que ele pode fazer é falar com o Trump. Se o Trump considerar a coisa correta, o Trump vai lá e faz. Né? E foi o que aconteceu no final das contas. Né? Petição, ele fez a petição lá para o Trump, alegando os problemas que realmente existem, né? E o Trump achou por bem tomar essa medida. Mas se alguém poderia ser acusado de alguma coisa, seria o Trump. Não, Eduardo Bolsonaro, isso não faz sentido nenhum, né? A birra do Alexandre de Moraes com o Eduardo Bolsonaro é só essa, ele quer bater no Eduardo Bolsonaro por conta disso. Aí esse foi o truquezinho que eles usaram. Não, que tem que investigar isso por conta do Eduardo Bolsonaro, porque esse dinheiro vai para o Eduardo Bolsonaro. Isso é uma maneira de contornar o André Mendonça. Por quê? Porque eles sabem que o André Mendonça é um cara honesto, é um cara que vai fazer a investigação da maneira correta, com o grupo correto, dentro dos parâmetros adequados. Né? Diferente do Alexandre de Moraes, que vai cagar para a lei, vai cagar para o direito, vai cagar para tudo, vai fazer toda a decisão puramente política, que é o que eles querem. Né? Isso daqui, na verdade, acaba sendo um movimento maior de constrangimento contra o Mendonça. Tá? O Cláudio Dantas está trazendo aqui esse alerta. Tá? Querem tirar a relatoria do Mendonça do caso Master. Por que isso? Porque eles querem botar alguém político ali, eles estão preocupados, porque estão vendo que vai cair o Dias Toffoli, não tem jeito, o Alexandre de Moraes não tem jeito, o Gilmar Mendes vai ficar insustentável também. Então eles estão muito preocupados com isso daí, querem tirar do André Mendonça para botar para o lado político. Só que se botar para o lado político, aí fudeu, né? Você está aumentando ainda mais esse problema de credibilidade do STF, né? Aqui, ó, o fundador do Banco Master, o Daniel Vorcaro, está longe de ser um delator confiável, considerando que a primeira versão da sua delação foi devolvida por omissão de fatos relevantes que já estavam sob investigação. Ou seja, a delação do Vorcaro é meia bomba, né? Mas tudo indica que a nova versão da delação do banqueiro é arrasadora, inclusive em relação a autoridades do judiciário. Xandão, Xandão. Aí, ó, Dias Toffoli, Dias Toffoli. Gilmarzão, boca de sapo. Só isso explica o movimento de bastidor para tentar desqualificar a proposta antes mesmo de sua análise pela PF ou pelo relator, o André Mendonça. O único com prerrogativa para avaliar se Vorcaro merece ou não o benefício judicial. Na primeira versão, houve até uma ameaça indireta ao ministro. Caso não aprovasse a proposta, a defesa recorreria à segunda turma para tentar anular, né, a segunda turma aceitar a proposta sem ser o André Mendonça. Ideia esdrúxula que só serviu para precipitar a negativa de Mendonça e a transferência do banqueiro para uma cela comum. Né? Há poucas semanas atrás, o Gilmar Mendes pediu vista no julgamento remoto sobre a manutenção da prisão do Henrique e Felipe Vorcaro, pai e primo do banqueiro, respectivamente. Pediu vista por quê? Porque, mais uma vez, ele ia perder, a segunda turma vai votar para manter eles presos, e ele queria dar um jeito de sair disso daqui. Ó. O decano avalia agora levar o recurso a plenário físico, o que está sendo interpretado como uma tentativa de desgastar Mendonça. Há, inclusive, quem defenda retirá-lo da relatoria do caso. Olha que coisa. Eles estão querendo levar esse caso para o tribunal físico, para o plenário físico, coisa que no inquérito do, entre aspas, golpe, ninguém fez com ninguém, porque, é lógico, queriam velocidade total, aqui vai atrasar a coisa toda. E mais do que isso, se esse inquérito estivesse no plenário físico, já estivesse no plenário, se você tem um voto, se o voto do relator é suplantado pelos outros juízes, né, o relator pede a relatoria, tá? Mas isso se o processo fosse no plenário. Esse processo não é no plenário. Então não vai acontecer isso. Mas de qualquer forma a ideia é que desgasta o André Mendonça nessa proposta, né? Aqui, ó. Esses mesmos ministros alimentam ao menos duas teses eventuais de nulidades que podem ser arguídas envolvendo o Master. A primeira é a troca de relatoria. Não, isso aqui é óbvio, tá? Isso é uma nulidade óbvia, tá? Porque, veja, nenhum juiz pode desistir de um caso por nada, né, como o Toffoli fez.
Ou o juiz é suspeito, e aí ele tem que sair do caso de qualquer forma, ou o juiz não é suspeito, e daí ele tem que continuar com o caso, não pode abrir mão do caso, né? Aquela gambiarra que eles fizeram ali de não decretar o Toffoli suspeito e manter a coisa, não sei o que, aquilo ali é uma gambiarra. Eu lamento informar, eu adoraria que continuasse investigando o Banco Master, mas realmente aquilo ali marca de morte esse processo totalmente, né? Da mesma forma que o processo do Bolsonaro está marcado para morte completa de nulidade, não vai dar em nada, por quê? Exatamente porque o STF está todo comprometido, né? O STF virou uma nulidade em termos jurídicos no Brasil, né? A primeira trata justamente da troca de relatoria, né? A segunda é sobre vazamentos contínuos das investigações. Isso daqui é mais questionável, tá? Eu concordo que vazamento de investigação é uma coisa ruim, não deveria acontecer e coisa e tal, né? Mas a verdade é que se for pegar no STF todo caso que tiver vazamento e anular, meu amigo, o STF não julga mais nada, porque é uma peneira aquilo ali, né? Vaza para tudo quanto é lado os processos no STF, né? Então, assim, essa segunda aqui eu não vejo nada, não. E a primeira, diga-se de passagem, é uma lambança ocasionada pelo próprio STF, né, que deveria ter decretado o Toffoli suspeito. Não tem outra maneira de fazer a coisa, tinha que decretar ele suspeito mesmo, né? Foram fazer esse meio termo para não ficar feio pro Toffoli, não sei o que lá, ele sair sem ficar um negócio assim, não sei o que. Fizeram uma emenda pior do que o soneto, né, que é assim que eles falam, não é isso? Não é essa expressão? Então... ou seja, então querendo agora tirar a relatoria do André Mendonça, arrumar um negócio. Por que eles querem muito isso? Eles querem isso rápido. Porque eles já viram que vai chegar no Alexandre de Moraes e no Dias Toffoli, não tem como escapar, né? É mais uma vez esse pessoal tentando se livrar da corrupção. Afundaram o país no petismo para se livrar da corrupção. Olha lá para onde vai esse país, mais uma vez, os ministros do STF tentando se livrar das acusações de corrupção contra ele, né? O que eles tinham que fazer era responder a isso, realmente pedir licença do STF e responder na justiça por isso, né? Mas vocês acham que vai acontecer? Não vai, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.